Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. E hoje estamos aqui no livro de Lucas, capítulo 19, o verso de número 1, que traz a história de Zaqueu, o publicano. Você já deve ter ouvido essa história por muitas e muitas vezes, né? Então vamos mais uma vez ouvi-la e tirar algumas lições desse texto. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só, aqui nesse texto, olhando para a vida e a conduta de Zaqueu, nós percebemos que a essência do seu caráter, suas motivações interiores, convicções, lealdade e ambições será no final das contas mostrada pelo que você diz e pelo que você faz. Porque Zaqueu mostrou aqui tudo isso, não somente pelo que ele disse, mas também pelo que ele fez. Boas obras não salvam você. Devemos guardar isso no nosso coração. Ninguém vai ser salvo por boas obras, mas todo crente é salvo para as boas obras. Olha só que coisa interessante. As boas obras não salvam ninguém, mas o crente salvo pratica boas obras. Pois por que praticamos boas obras? Pois somos feitura dele, feitura do próprio Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você ler lá em Efésios capítulo 2, o verso número 10, você vai se encontrar com isso. Para o crente, frutos verdadeiros surgem com o auxílio de Cristo. Então, Cristo nos ensina, Cristo nos instrui e Cristo nos conduz à prática de boas obras. Por outro lado, os descrentes, incluindo aqueles que de modo falso confessam a Cristo, irão no final demonstrar o mau fruto que suas vidas não regeneradas inevitavelmente produzirão. Então por isso que às vezes você se encontra com pessoas que anteriormente diziam-se crentes no Senhor Jesus Cristo, tendo frutos que não são dignos daqueles que são filhos de Deus. Então por que eles praticam esse tipo de situação? Por que eles agem assim? Nós devemos perceber que o coração dessas pessoas podem não ter sido regenerado totalmente. Se você está produzindo fruto, você crescerá na fé, você crescerá em virtude, você crescerá em conhecimento, você crescerá em autocontrole, você crescerá na perseverança, você crescerá em bondade, em fraternidade, em amor. E foi isso que Zaqueu demonstrou aqui. Zaqueu, diferentemente do jovem rico, veja que o jovem rico, quando Jesus disse: vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, o jovem rico saiu triste, porque ele era muito rico e ele não queria se desfazer daquilo. O que nós percebemos aqui em Zaqueu é o contrário. Olha só o que Zaqueu diz no verso número 8. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E ele segue dizendo: e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Veja que o caráter, as motivações, as convicções e até mesmo as ambições de Zaqueu foram totalmente mudadas e moldadas conforme a transformação que ocorreu no coração dele. E aí Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa.
um coração transformado, um coração mudado, um coração que foi salvo por Cristo, é um coração que tem mudança e que oferece e que mostra frutos dignos de arrependimento e bons frutos. E aí? E nós? Como nós estamos vivendo? Que tipo de mudanças radicais aconteceu na minha vida, na sua vida, depois do nosso encontro com Cristo? Que frutos nós temos produzido em nossa vida? Que tipo de fruto você vê em sua vida? Fruto bom, digno de Cristo ou não? E uma última pergunta para refletirmos. Como Cristo mudou você? Precisamos encontrar nessas respostas coisas que nos aproximem de Cristo. E se não, precisamos clamar a Cristo, pedindo por misericórdia e clamando a Ele para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos guie a toda a verdade. E a verdade é que só Cristo salva. E Zaqueu percebeu isso. Por isso que naquele dia houve salvação naquela casa, naquele lugar. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.